Glória. Louvado seja Deus. Pode ir. Passar aqui por baixo. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória. Vamos ficar em pé, vamos orar. Antes da leitura, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa noite. Agradecemos ao eterno, justo e verdadeiro Deus pelo privilégio. Agradecemos ao pastor Bruno também pela confiança que nos concedeu de estar aqui com os irmãos para ministrarmos a palavra. Amém? Amém. Louvado seja Jesus. A leitura bíblica será feita em Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15 de Romanos. Romanos 10, 14 e 15. Quantos acharam? Diz assim a palavra de Deus: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Eu quero convidar vocês para nós orarmos nesse momento. Eu preciso que você foque a sua atenção em Jesus nessa noite. Eu incentivo você a focar a sua atenção em Jesus nessa noite. Ele tem algo para você, Ele tem algo para nós nessa reunião. Amém? Então, conto com o apoio de vocês, no sentido de estarem atentos em sentido de oração a Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos nessa noite. Toda honra, toda glória e todo louvor a ti, ó Deus eterno, justo e verdadeiro. Fonte de todo amor, fonte de todo poder, fonte de toda saúde, fonte de toda prosperidade, fonte de toda sabedoria. Estamos diante de ti nessa noite, ó Deus eterno. Ó Pai celestial, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus estamos diante da tua presença. Espírito Santo de Deus, tu és o Senhor que está com a igreja, para ensinar a igreja, instruir a igreja, guiar a igreja. Tu és o doce e maravilhoso Consolador. Estamos diante de ti, Espírito Santo, abertos para aquilo que tu tens para fazer em nossas vidas nessa noite. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Espírito Santo, faz como tu quiseres fazer. Abrimos nossos corações para o teu sobrenatural. Estamos receptivos para aquilo que tu queres realizar em nosso meio. Enquanto meditamos na tua palavra, jorre luz e sabedoria, jorre compreensão e entendimento nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos contra
toda e qualquer opressão e atuação maligna. Rejeitamos e neutralizamos no poderoso nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda ação do mal rejeitamos e oramos, Senhor, para que flua em nosso meio o teu agir. Flua, Senhor, a unção e a tua graça em nossas mentes e em nosso coração nessa noite. Ser exaltado, Jesus. Ser honrado, Jesus, nesse lugar. Ser engrandecido nessa reunião, Jesus. Ser engrandecido nesse lugar. Estamos aqui, Senhor, não por mero costume. Estamos aqui para te adorar, Jesus. E queremos o teu toque nessa noite. Toca-nos nessa noite, Jesus. Toca a nossa alma. Toca os nossos corpos. Toca a nossa mente. Toca todo o nosso ser nessa noite, Jesus. O teu toque poderoso toca corações, para destravar corações nessa noite. Toca o entendimento, Senhor, para que caia por terra, ó Deus, tudo aquilo que obscurece, tudo aquilo que impede a clareza do entendimento. Em nome de Jesus, enquanto meditamos na tua palavra, cura os enfermos, Jesus. Cura enfermos nessa noite, Jesus. Toca em órgãos internos e órgãos externos. Toca corpos nessa noite, sarando vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Leva-nos, Espírito Santo. Leva-nos mais fundo, Espírito Santo. Leva-nos, Espírito Santo, onde tu queres nos conduzir nessa noite. Em entendimento, em avanço espiritual. Leva-nos, Senhor Deus, que a tua unção flua e tu sejas engrandecido e louvado nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Bendito sejas tu, Senhor. Se assente, meu irmão e minha irmã. Bendito seja Deus. Nós te exaltamos, Jesus, nesse lugar. Te bendizemos, Jesus, nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Toda honra ao Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Toda honra ao Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Amém. Louvado seja Deus. A irmã dirigente já passou o título e o propósito da nossa reunião nessa noite. E nós lemos Romanos no capítulo 10, 14 e 15, onde o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da pregação do Evangelho. E mais adiante, nos versículos mais adiante, aliás, no versículo 17, ele diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus. O mundo, a humanidade precisa ouvir a respeito de Deus. Precisa ouvir a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então Deus estabelece na terra a igreja. A igreja tem uma função poderosa em todos os quadrantes desse mundo. Nós temos um privilégio tremendo da parte de Deus. Nós somos a nação santa, o sacerdócio real, Glória a Deus. Glória. a nação eleita. Para quê? Existe sobre nós uma incumbência de anunciarmos o Evangelho, de anunciarmos a palavra de Deus. E o Evangelho ele é tão poderoso, diga poderoso. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho ele é carregado de poder.
Aleluia. Não são meras palavras. É a igreja manifestando a vida de Deus sobre a terra. Aleluia. Deus. Diga aleluia! Aleluia. Deus. A igreja é para manifestar a vida de Deus sobre a terra. Então a humanidade sofre, a humanidade padece, as pessoas estão enfermas, as pessoas andam oprimidas, as pessoas andam angustiadas, famílias aprisionadas pelo reino das trevas. Mas existe uma resposta, e a resposta se chama igreja. Aleluia. A igreja não foi constituída para satisfazer egos de homens e mulheres. A igreja não foi constituída para pessoas fazerem seus reininhos e prevalecer e manipular outras pessoas. A igreja foi manifestada sobre a terra para manifestar o poder e a grandeza de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muitas pessoas ouvirão a respeito do Evangelho, mas alguém tem que decidir se colocar nas mãos de Deus para falar do Evangelho. Glória. Quem precisa ouvir o Evangelho? Todas as pessoas. E eu entendo que até a própria igreja precisa ouvir muito do Evangelho, para que ela possa entender mais. Entender em profundidade, não superficialmente, mas entender o Evangelho em profundidade. E Paulo pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Para se anunciar o Evangelho é necessário ser enviado. Mas a pergunta é: quem envia? E quando eu comecei a meditar sobre isso, eu fixei nessa questão: como pregarão se não forem enviados? Mas quem envia? Eu pergunto. Muitos missionários vão para determinados locais enviados por uma base missionária. Muitos vão enviados por uma determinada denominação. Sim, as denominações enviam seus missionários. Amém. Mas há uma grandeza, há um poder, quando a pessoa que é enviada, ela é enviada diretamente por Deus. As bases missionárias podem até enviar, mas muitas vezes enviam pessoas sem a confirmação de Deus. Acontece isso. São erros missionários. Erros de bases missionárias que enviam determinadas pessoas. Mas, quando nesse envio, nesse comissionamento, a pessoa é enviada pelo Espírito Santo, acontece algo maravilhoso e poderoso. Porque a pessoa ela está checada por Deus. Ela está legitimada pelo poder do Espírito Santo. Então coisas poderosas acontecem. A palavra de Deus nos diz em Isaías, no capítulo 6, e diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Glória a Deus. Aleluia. Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias. É interessante que ele frise isso, que foi exatamente no ano em que morreu o rei Uzias que ele viu ao Senhor.
Porque Uzias, ele era admirado, ele era querido pelo povo, ele fez um excelente reinado. Diz a história que ele fazia boas ações, ele ajudava os mais pobres, fazia ações sociais. Então ele era um rei benquisto, aplaudido e querido por todos os súditos. Mas Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Foi exatamente nesse ano que ele viu ao Senhor. Muitas vezes, reis precisam morrer para Deus ser visto. Determinados reis precisam morrer para Deus ser visto. As pessoas estavam focadas no rei Uzias, admirando o rei Uzias, louvando o rei Uzias, apaixonadas pelo rei Uzias. Mas exatamente no ano em que ele morre, Isaías diz, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono. O trono que está acima de todos os tronos. O rei que reina sobre todos os reis. Aquele que é Senhor sobre todos os senhores. Ele está sentado no trono. O trono sobre todos os tronos é o trono do grande rei, o Senhor Todo-Poderoso. Sabe, para Deus ser visto na igreja, determinados reis precisam morrer. Para que você possa ver mais do Senhor, determinados reis no teu coração precisam morrer. E Paulo diz, não reine o pecado em vossos corpos. Paulo diz, não reine o pecado. Porque tudo aquilo que reina tem um domínio, tem um controle, tem a primazia. Não reine. Há determinadas coisas que reinam muitas vezes na vida das pessoas. Ela venera demais. Mas precisa morrer para Deus ser visto. Precisa morrer para Deus ser visto. E a Bíblia diz que Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele destronou principados e potestades. Destronou na cruz, ele destronou. A sua morte foi uma morte para derrotar todas as coisas, todos os tipos de reinos e domínios. Cristo triunfou sobre tudo. E ao se levantar, ele disse, todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Todo o poder pertence a Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono. Louvado seja Deus. Ele é rei sobre a sua vida. Deus é rei sobre a sua vida. Você ouviu um amém? Deus é rei sobre a sua vida. Deus precisa ser Senhor e Rei sobre as nossas vidas em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. Coisa linda. Isaías está lá e ele tem essa visão. Uma visão aberta. Ele é levado diante da glória. Ele vê Deus, o Senhor, assentado no alto e sublime trono. Ele é visto Deus onde Deus está e realmente onde ele deve ser visto. No seu trono de glória e majestade. Mas através da obra de Cristo, Deus vem para reinar em nossos corações. O nosso coração é o trono onde Deus se assenta e deve se assentar. Como diz aquela canção, ó, vem Senhor e toma o teu lugar. Onde é o lugar que Deus deve tomar em nossas vidas? No nosso coração. Reinar em tudo em nós. Nos nossos sonhos, nos nossos desejos, nos nossos projetos. Em tudo. Reinar em tudo em nossa vida.
Diga amém. Amém. No alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, suas vestes enchia aquele lugar, suas vestes reais, enchia todo aquele ambiente. É assim onde Deus chega, Ele enche o local. Ele enche o ambiente com a sua presença. A sua presença se manifesta sobre todo o local. Se expande. Coisa maravilhosa a presença dele em nosso meio. Eu quero que você trabalhe isso e você comece a desenvolver essa visão e esse sentimento da presença de Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Da presença de Deus aqui nesse lugar. Nós não viemos para um mero culto. Temos que acabar com a mentalidade de vir simplesmente para um culto, para uma reunião. Precisamos vir para uma reunião da presença de Deus. Aleluia. Na presença de Deus. Eu quero mais dele. E você? Aleluia. Amém, Deus. Aleluia. Eu quero mais dele e você. Licença aqui da palavra, tá, irmãos? A igreja tem que botar para arrebentar no mundo, irmãos. Para sacudir o mundo, irmãos. Para sacudir o mundo, irmãos. A igreja tem que, de fato, ser igreja poderosa em Deus. Para manifestar a glória de Deus no mundo. As nossas reuniões devem ser reuniões na presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus deve nos mexer, tocar em nós. Precisamos ser tocados na nossa alma. Precisamos ser tocados nos nossos corpos. Precisamos sentir, nos envolver na presença de Deus no máximo, do máximo, do máximo, do máximo. Deus está nos chamando para novos níveis na presença dEle. Novos níveis na presença de Deus. Ah, sim, precisamos levar a palavra ao mundo, então vamos comunicar a palavra às pessoas. Mas eu disse, e a palavra de Deus diz, que há aqueles que são enviados. Não é somente ir, mas é necessário experimentar isso aqui, ó. A manifestação, a visão do rei. Aleluia. A visão do rei. Isaías vê o rei. Aleluia. E você vai ver mais para frente o que vai acontecer com ele. Os serafins estavam acima dele. Ó. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. E com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele tem a visão de Deus, assentado no trono. E eu digo uma coisa para vocês: Isaías não viu tudo. Ele viu um aspecto de Deus. Ele não viu tudo. Mas ele sabia que era o Senhor que estava ali, manifestado em glória no trono. E os serafins estavam diante dele. Os serafins são anjos de uma classificação elevada. Os serafins são anjos que estão na presença de Deus. E a palavra serafim quer dizer aqueles que ardem. Aqueles que ardem. Serafins quer dizer o quê? Aqueles que ardem. São anjos afogueados, cheios de fogos. Ardendo em fogo. Ardendo em adoração. Ardendo em amor na presença de Deus. Oh, glória. Eles estão ardendo em adoração. E a única coisa que eles cantam, sem se cansarem, é Santo, 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 Santo. És tu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles cantam a santidade de Deus e adoram a santidade de Deus diante de Deus. Ele canta essa canção e interessante, né? Essa canção não envelhece. Porque constantemente eles estão adorando a Deus com essa letra, com a letra desse hino. Santo, 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 Santo. Aleluia!
Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Santo, 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 és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. E assim eles seguem cantando. Esses seres seguem cantando a santidade e a majestade do Pai eterno, do Pai das luzes. Quando os seres tão preciosos e perfeitos estão diante de Deus adorando. Isso deve mobilizar a igreja. Isso deve mobilizar o povo de Deus. Para nós também, diante de Deus, na presença dEle, estarmos o adorando. Mas adorando a Deus com a boca cheia. Adorando a Deus com vibração. Adorando a Deus com prazer, adorando a Deus com entrega total e plena na presença dEle. Chega de nós adorarmos a Deus igual uns molengas, desanimados. Ora, que Deus é esse que estamos adorando? É para adorar a Deus com vibração, é para adorar a Deus com entrega, é para adorar a Deus com participação, é para adorar a Deus com força, é para adorar a Deus com garra, é para adorar a Deus com ânimo. Diga aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória. Glória, aleluia. Glória. Glória. Apenas usando como exemplo, não é falando mal. Algumas pessoas vão para estádio de futebol e lá eles gritam, lá eles ficam vermelhos, lá eles ficam bravos e lá eles têm uma maior vibração por causa de um time de futebol. Que vibração, que empolgação. Estão animados, você vê pela televisão e aquela empolgação daquelas pessoas, muitas vezes até tira a camisa e tal, vai até o extremo por causa de um time de futebol. Ah, meus amados, se queremos entrar em um novo nível em Deus, vamos tratar de reagir. Reagirmos mais. Reagirmos mais na presença dEle, em adoração e louvor. Em entrega. Em entrega. Entrega total na presença dEle. Olhando Davi, quando a Arca da Aliança está sendo trazida de volta para Jerusalém, Davi está ali, diz que ele está dançando na presença de Deus, por causa da arca que está sendo trazida. Aleluia! Aleluia! Adorando a Deus com todo ser, com toda entrega. Louvado seja Deus! E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A casa se encheu de quê? Se encheu de quê? A adoração daqueles seres foi tão intensa, tão maravilhosa, tão entregue diante de Deus, e a casa se encheu de fumaça. A manifestação da fumaça é a glória de Deus, chamada Shekinah. A Shekinah é a presença de Deus tangível em um local. Aleluia. Shekinah significa isso, a presença de Deus de uma forma até tangível. Glória a Deus. Dependendo da entrega de uma igreja, dependendo da entrega de uma congregação, ela pode ser uma entrega tão intensa no culto a Deus, que Deus pode manifestar a fumaça da sua presença. Aleluia. Quando Salomão está inaugurando o templo, ele faz as ofertas diante do Senhor, os sacrifícios. O que acontece? Diz que a fumaça de Deus encheu o templo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Encheu o templo. E os sacerdotes nem puderam ficar em pé, porque a glória de Deus desceu ali.
E quando a glória de Deus enche um local, um lugar, até o sacerdote desaparece. Ai. Deus toma conta do cenário e pronto, não precisa mais sacerdote ficar ali preocupado com nada, não. Deixa Deus agir. Precisamos de culto assim, onde a glória de Deus venha e aí as dirigentes ficam quietinhas, porque elas não têm mais nada que fazer. É só o Espírito Santo operando em nosso meio e manifestando a sua glória. E quando a glória desce, acontece curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, até mortos são ressuscitados, viu? Há uma missionária em que os cultos dela, as pessoas, acho que é na Índia, levam os mortos e colocam lá, e de repente eles levantam vivos. Aleluia! Deus está fazendo novamente. Mortos estão ressuscitando, igreja! Quando a fumaça desce, coisas maravilhosas e espantosas acontecem. Aleluia! Quando a fumaça da glória desce, coisas tremendas acontecem. Aleluia! Glória a Deus! Crentes são tocados de uma forma maravilhosa e terrível. Colunas são curadas. Câncer desaparece. Caroços desaparecem. E a glória desce. E de repente um recebe uma língua ali e o outro aqui já recebe a interpretação das línguas. Pessoas com ossos fraturados daqui a pouco começam a sentir um queimou nos ossos e é Deus agindo nos ossos e os ossos se endireitam. Aleluia. Glória a Deus. Glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Manifestação da glória ali. A manifestação da presença de Deus no templo. Gerou em Isaías um ai de mim. Ai de mim. Havia nele questões que precisavam ser resolvidas. Haviam pecados, fraquezas. Então, diante da presença dele, ele diz, ai de mim. Porque a presença de Deus também causa tremor. Causa tremor. Causa um santo temor. A presença de Deus gera isso sim. A presença de Deus, a sua santidade, revela o estado em que nos encontramos. E muitas vezes é um estado em que a gente só pode dizer, ai de mim, Senhor. Ai de mim. Existe essa debilidade aqui na minha vida, Senhor. Existe essa fraqueza aqui na minha alma, Senhor. Ai de mim, porque eu vou perecendo. Ele sentiu que ele ia morrer, viu? Ele sentiu que ele ia morrer. Ele disse, ai de mim que vou o quê? Perecendo. A presença de Deus foi tão forte que ele sentiu que ele haveria de morrer. Porque sou um homem de lábios impuros. Havia uma questão com o que ele falava. O vocabulário dele, o que ele dizia, como ele se expressava, não andava bem. Não andava bem. Não sei se ele falava palavrões,
Se andava muito com fofocas e mentiras, falando mal da vida dos outros, levando e trazendo. Não sei. Mas ele diz que sou um homem de lábios impuros. Não sei se falava demais, falava o que não devia. Ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. O povão ali também não andava com um linguajar legal não, viu? Deviam falar muita besteira. E ele diz, e os meus olhos viram o rei. Os meus olhos viram o rei. Os meus olhos viram o rei. O Senhor dos exércitos. E um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e diz, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Não precisamos ter medo da presença de Deus. Não precisamos ter medo da presença de Deus. Apenas reconhecer o seu poder e a sua grandeza. A presença de Deus aqui em Isaías não foi para condená-lo, mas foi para levantá-lo. Foi para purificá-lo. Precisamos dessa presença de Deus vindo sobre nós. Presença que purifica. Presença que santifica. Presença que levanta. Aqueles anjos, um dos anjos pegou uma tenaz, a brasa viva do altar, para purificar Isaías. Para torná-lo apto para uma grande missão. A presença de Deus faz isso. Glória a Deus, aleluia. É ela quem nos habilita para grandes missões. Glória a Deus. É ela quem nos habilita para fazer algo que Deus quer que nós façamos. Glória. Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Tirada. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Cristo. É o Espírito Santo que, agindo em nós, Aleluia. tira coisas que possam estar nos prendendo. É o Espírito Santo agindo em nós que nos ajuda no processo de santificação. A tua iniquidade foi tirada. O próprio Deus resolve isso. Fraquezas, limitações, seja o que for. Gula, pornografia, fofoca, gênio ruim, mau caratismo. Ele tira tudo. Glória a Deus. Ele tira tudo. Ganância, inveja, ciúme, mentira, hipocrisia, cinismo. Ele tira tudo. Ele tira. Eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Glória a Deus. Ele resolve. Não importa a fraqueza que a pessoa tenha, ele resolve. Basta se colocar diante dele, na presença dele. E purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu disse no início, é diferente. Simplesmente ir. Ir em nome de uma base missionária. Ir em nome de uma instituição evangélica. Ir em nome de alguma coisa, da pessoa mesma. É diferente quando ela vai sendo enviada por Deus. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Depois dessa visão do trono, do rei majestoso sobre o trono, Glória a Deus. da manifestação dos serafins e da nuvem, da fumaça que desce. Agora Isaías, ele é tocado por uma brasa viva do altar. Ele é purificado. E agora ele está em condições de dizer, Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eis-me aqui, Deus. Aleluia, Jesus.
Ele se torna agora um instrumento de Deus para profetizar a nação de Israel. Ele se torna agora como um homem com um destino traçado nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Deus levantou a igreja com um destino maravilhoso sobre a terra. Mas a igreja precisa se colocar nas mãos de Deus. Se colocar ao seu dispor. Precisamos permitir que Deus trabalhe em nossas vidas e trabalhe em nosso meio. Para que a glória dele seja manifesta. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Deus quer te usar como instrumento poderoso das mãos dele. Você está disposto? Você está disposto? Está disposto mesmo a se colocar nas mãos dele e se render por inteiro? Sabe, Deus, ele tem suas armas secretas. Deus tem suas armas secretas para fazer grandes coisas acontecer sobre a terra. A questão não é nome e sobrenome, irmãos. Não se trata de posição social, não, irmãos. Não se trata do tanto saber humano, não, irmãos. Aleluia. A questão é se colocar nas mãos dele. A questão é ser chamado e enviado por ele para fazer o propósito dele sobre a terra. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus? Precisam. Olha aqui. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus? Precisam, claro que precisam. Mas uma coisa é você dizer Jesus simplesmente de uma forma mecânica, simplesmente porque alguém mandou você ir. E outra coisa é você dizer Jesus porque você está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Porque você foi impactado com a visão do trono e da glória. Porque a fumaça da glória envolveu você. Porque a unção do Espírito está sobre você. É diferente. Esses são instrumentos de Deus para esses últimos tempos. Não tem nome, não tem reconhecimento humano, mas não importa. O importante é ser boca de Deus sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Eis que isso tocou os teus lábios. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. O sangue de Jesus nos dá acesso ao trono, à sala do trono. E na sala do trono, nós somos aperfeiçoados pelo poder do Espírito para fazer a grande obra de Deus sobre a terra. Fique de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.